Olá, estamos voltando. Agora, deputado, vamos conversar um pouco mais sobre você pessoalmente, sobre a sua pessoa, como você chegou na política, qual é a sua trajetória que o levou à Câmara dos Deputados. Eu sou filho de uma família da área jurídica e com uma interface na política. Meu pai foi parlamentar, foi deputado estadual, foi prefeito, foi cassado na ditadura, em 64, ele era deputado estadual, teve um mandato cassado, foi preso, perdeu os direitos políticos. Isso é algo que impregna a minha trajetória pessoal. Desde cedo, o assunto em casa era política e direito. E eu sou uma pessoa que transita entre esses dois campos em razão dessa história familiar. Me tornei Mas foi um sacrifício entrar na política, porque o que eu noto hoje é que muita gente que gosta da política e gosta do direito não quer pagar o preço de ser político, porque é uma opção de risco. Objetivamente é um sacrifício, subjetivamente para mim não, é um prazer, porque eu gosto muito disso. Agora, qualquer analista, se um marciano chegasse e dizer, bom, como é que alguém renuncia à condição de juiz federal, era juiz já em Brasília, já tinha conseguido uma vaga aqui, e era secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, enfim, tinha uma certa posição institucional consolidada no judiciário, e renuncia a isso pelo reino da imprevisibilidade, pelo reino em que tudo pode acontecer, inclusive nada, que é o reino da política. Agora, isso me dá prazer. Não é, se eu disser que é um fardo pessoal, não é. Foi uma opção consciente, livre e que me fez mais feliz. Embora eu gostasse muito de ser juiz, gostaria de ter só tirado licença. A lei brasileira não permite, outros países permitem, Itália, Espanha. No Brasil não é possível. Então você tem que optar de modo definitivo. Optei e gostei muito do que fiz. E objetivamente, realmente é uma vida bastante diferente. Deputado, houve uma crise no mundo inteiro, com reflexo aqui no país, e voltou um pouco esse debate sobre capitalismo, direita, esquerda, o presidente... Estado máximo, Estado mínimo, a criação da Petrosal, deveria criar, não deveria criar, debates, enfim, envolvendo interferências em determinadas empresas privadas. Qual é a leitura que o senhor faz hoje do país, sendo o senhor um parlamentar de um partido de esquerda? O que o senhor vê dessas diferenças ideológicas entre direita e esquerda? Como é que hoje o senhor classificaria o Brasil? Em que espectro ideológico ele está mais classificado, ele estaria mais posicionado? Em primeiro lugar, sou um parlamentar de esquerda, me classifico como tal, nunca acreditei no fim das ideologias. Acho que há diferenças, embora haja em determinadas condições históricas uma chamada tendência ao centro, em que essas diferenças não são tão marcantes, mas elas permanecem ali, latentes, em outras circunstâncias elas aparecem. Basta olhar o caso dos Estados Unidos. A campanha que a direita norte-americana faz contra o Obama é a prova viva que existe direita e esquerda. Porque o Obama hoje é satanizado pela direita norte-americana por propor universalização de direitos. No caso, o direito à saúde, que não é nem tão radical quanto o SUS brasileiro. Ele apenas quer planos de saúde gratuitos para quem não pode pagar. E isso é classificado pela direita norte-americana como comunismo. Então estou em ótima companhia. Depois, no caso brasileiro, acho que nós conseguimos derrotar uma importação acrítica de um certo discurso, que se convencionou chamar de neoliberal. Nós derrotamos antes da crise internacional, derrotamos na prática, não só com os resultados eleitorais, mas com resultados. Hoje ninguém pode defender, por exemplo, a ausência do Estado na economia. No Brasil é possível defender isso, alguém defenderá. Não tem ninguém veiculando esse discurso e esse é o grande problema da oposição para 2010. Não tem agenda. Basta olhar a intervenção política da oposição nos últimos 30 dias. Quais foram os grandes temas que a oposição levantou? A agenda da Lina Vieira, se o Lula dormiu ou não dormiu numa tenda no Rio São Francisco,
Isso é destituído de impacto real, destituído de profundidade. Por quê? Porque não tem nada para colocar no lugar. E a CPI do MST? Não tem nada para colocar no lugar. Sobre o MST. Porque o debate programático, eles não querem fazer. Eles vão defender o fim das políticas sociais? Vão defender as privatizações? Não vão. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o campo de disputa programática no Brasil é muito limitado. O Brasil é um país social-democrata, com acentos ou temperos mais à esquerda ou mais ao centro. Mas não vejo, por exemplo, quando você acusa o PSDB de ser privatizante, não é. Tanto é que no segundo governo do Fernando Henrique, eles não conseguiram privatizar a CEMIG, né, porque não queriam privatizar. Quer dizer, eu até dizia ao presidente Fernando Henrique que no Brasil não existe direita, existem sociais-democratas de direita, sociais-democratas de centro e sociais-democratas de esquerda. É uma boa definição. E daí o campo de ideias é restrito. A própria privatização no Brasil foi um episódio, um acidente pela falta de dinheiro. Se o Brasil não tivesse uma dívida pública gigante naquela época, jamais teria privatizado. Isso fica evidente agora, quando a gente deixa de ter o problema fiscal, temos aí o sucesso da política econômica, há essa intenção de trazer de novo a economia para dentro de um espectro de intervenção mais, vamos dizer, próxima do Estado. Então, eu acho que o problema da falta de agenda da oposição é porque eles concordam também com esse modelo. Não há reflexão. Nós vamos fazer um acordo. Essa é a primeira entrevista, vocês vão fazer 10, na 11ª tu me chama de novo e a gente discute isso. Tá, okay. Porque realmente eu tenho diferenças em relação a uma certa avaliação sobre o governo Fernando Henrique. Deputado, eu queria... Não propriamente sobre o Fernando Henrique, que é uma pessoa de grandes qualidades, mas sobre aquele momento histórico, os anos 90 no Brasil, porque acho que houve sim uma hegemonia neoliberal que nasce com o Collor, na verdade, que nasce com o Collor. Bom, deputado, eu gostaria de me permitir que fizesse as considerações finais aqui, a sua participação, uma mensagem, alguma observação. Eu queria agradecer e homenagear a Advice por mais essa contribuição, porque realmente é muito difícil nós investirmos contra uma certa corrente dominante que vê a política como o reino de Satanás, como o reino do pecado, o reino do mal. Isso virou quase um esporte nacional. São os personagens mais mal vistos em determinados momentos são os técnicos da seleção brasileira, ainda que liderem as eliminatórias, e os políticos. Então, permitir esse espaço, um diálogo comigo e com outros atores da política, ajuda a diferenciar Esse vai ser o espaço da boa política. Ajuda a diferenciar uma postura criminalizadora de maus políticos de uma postura criminalizadora da política. Não existem hospitais sem médicos, escolas sem professores, não existe democracia sem políticos. Nós precisamos qualificar a política. Minha palavra final é de muito otimismo, de muita crença na política brasileira, de que ela já deu grandes contribuições, não vou citá-las, mas grandes contribuições para a construção de uma nação mais justa. Temos uma avenida pela frente, um cenário único na vida brasileira, em que democracia política, crescimento econômico e distribuição de renda convivem. Nós temos uma avenida de prosperidade à nossa frente. Essa avenida só será trilhada pelo Brasil se no comando do veículo tiverem bons políticos. Por isso, esse espaço de estímulo à boa política é sempre muito bem-vindo, e quero homenagear e parabenizar vocês e agradecer a entrevista. Ok. Então, muito obrigado. Até a próxima.